Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Museu de Zoologia. Hoje vamos tratar de um tema extremamente relevante, tendo em vista aos inúmeros sinais que a natureza vem nos dando. Os desastres ambientais estão cada vez mais frequentes e devastadores. Nós sabemos que nosso planeta Terra, é um sistema dinâmico e ele mesmo consegue fazer mudanças naturais por si só. Mas também sabemos que nós, enquanto sociedade humana, estamos intervindo de forma significativa nesse sistema. Haja visto os inúmeros impactos que temos gerados, os desmatamentos, as queimadas, a poluição dos rios, da água de uma maneira geral, dos oceanos, dos lagos, a poluição do solo e do ar, a perda crescente de nossa biodiversidade, revelam a forma como estamos lidando com o meio ambiente. E para tratar deste assunto, eu tenho o prazer de ter comigo o professor Jairo José Zocchi, para falarmos desse assunto e também do papel importante que o consultor ambiental tem na prevenção de desastres ambientais. Seja bem-vindo, professor Jairo. É um prazer tê-lo nesse podcast para tratarmos de um assunto tão pontual, tão importante, que é a questão ambiental. Boa tarde, Morgana, boa tarde a todos os nossos ouvintes, aqueles que ainda não nos ouvem e que nos ouvirão. Sejam todos bem-vindos a esse espaço. Então, o professor Jairo é professor de graduação, ele é professor também de pós-graduação, biólogo, pesquisador, mestre em ecologia, doutor, pós-doutor, carrega, assim, um currículo brilhante, né, Jairo, nessa questão da área ambiental, e também é consultor ambiental, atua também em consultoria ambiental. E aí, querido, eu já te faço a primeira pergunta, professor Jairo. O que é ser um consultor ambiental? Qual é a formação de um consultor? Para ele se dizer, eu posso fazer uma consultoria ambiental. O que é ser um consultor ambiental? Bom, vamos tratar do assunto de uma maneira, assim, numa linguagem bem acessível a todos os públicos. Vamos falar em termos científicos, vamos tratar da academia, mas vamos tratar também do senso comum do dia a dia, porque nós queremos atingir o maior número de pessoas possível. Com certeza, a gente quer popularizar e difundir esse saber tão vamos dizer assim, tão almejado, né, pela ciência. Mas é preciso popularizar, difundir e levar de uma maneira, de uma linguagem acessível, né, para que todos tenham conhecimento da importância desse profissional que é um consultor ambiental. Tá, perfeito, Morgana. Trazendo o assunto aí do que é uma consultoria ambiental, quem é que faz uma consultoria, o que é preciso para se formar como um consultor ambiental. Um consultor ambiental é um profissional que tem um conhecimento destacado em determinada área, tá? Da mesma forma como nós recorremos sempre à nossa mãe para perguntar uma série de coisas que nós, enquanto estamos crescendo, ou mesmo depois de adultos, a gente sempre recorre às mães, porque elas têm consultas, toda a sabedoria, elas têm toda a trajetória, e a gente sempre se reporta não só à mãe, ao pai, ou alguém da família que tem mais experiência. A gente vai fazer uma consultoria sobre um assunto que a gente não domina. Um profissional da consultoria, ele tem um currículo, tem uma formação específica que o habilita a responder questões específicas de determinada área. Vou trazer o teu caso aqui como bióloga, como curadora e responsável pelo Museu de Zoologia da Unesc. Sempre que nós nos reportamos a alguma atividade de educação ambiental ou atividade de museu na área de conservação da biodiversidade, a gente procura o Museu da Unesc e a professora Morgana. Por que a gente faz isso? Porque há muito tempo tu vens trabalhando nessa área e tu acumulou um conhecimento que não é o único só da Morgana, mas dentre os nossos pares a gente sempre se reporta àquela pessoa que tem conhecimento maior naquela área. Um consultor econômico, você vai procurar
alguém da área da economia, um gerente bancário, um economista. Na área ambiental, um consultor ambiental, nós temos um leque muito variado de especialidades. Se nós formos analisar em termos de profissão, nós temos consultores ambientais biólogos, nós temos consultores ambientais engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, temos biotecnólogos, temos consultores ambientais na área de paisagismo. Então, dependendo da área que você quer esclarecer, alguma dúvida que seria a tua consultoria, tu vai procurar um profissional específico que seja especializado naquela área que você está querendo discutir, ou você procura um consultor ambiental multidisciplinar, que tem uma formação específica, mas que conhece um pouco de várias áreas e consegue fazer essa interlocução entre diversas áreas. Eu vou falar especificamente aqui no exemplo dos biólogos, porque é em função da nossa formação, né? O biólogo, como outros consultores ambientais que também têm formações similares, ele acumula um conhecimento em diversas áreas, principalmente na área de botânica, zoologia, ecologia, genética, evolução, a conservação da biodiversidade. Então, quando você quer fazer consultoria ambiental, obrigatoriamente tu vais procurar um profissional que esteja relacionado ou que esteja trabalhando nessas determinadas áreas. Para responder uma condição, uma pergunta específica, você vai observar o currículo, a trajetória acadêmica, a trajetória profissional daquele especialista para sanar as dúvidas naquele assunto específico. Então, tu quer nos dizer, Jairo, que uma vez o biólogo formado, né, numa área das ciências biológicas, tendo seu bacharel, sendo, né, bacharelado em biologia, ele já pode prestar serviços de consultoria, ou ele precisa ainda assim fazer algum tipo de curso de especialização para isso? Bem, a atuação do biólogo, ela é regulamentada pela Lei 6.684 de setembro de 79. É a lei que regulamenta a nossa profissão. O que essa lei, em linhas gerais, ela diz? Quem é considerado um biólogo? Um biólogo é aquele profissional que cumpre uma carga horária mínima de 3.200 horas de conteúdos específicos na graduação, tá? E a partir do momento que ele termina a graduação, ele recebe o diploma. Com esse diploma, com o seu histórico escolar ou com o currículo que ele cumpriu durante os 4 ou 5 anos de universidade, ele pode se credenciar como biólogo, como consultor ambiental em uma determinada área. Veja bem, o fato de você cumprir as 3.200 horas em ciências biológicas não lhe habilita para você ser consultor em qualquer área da biologia. Você tem que observar qual o currículo que você efetivamente cursou. Por que se diz isso? Porque dentro da tua formação, tu pode ter tido uma série de estágios, ou tu ter feito o teu TCC, ou tu ter trabalhado como estagiário na área de botânica. Certo. Então, você se especializou na área de botânica. Então, tu vai ser um consultor para assuntos da flora, conservação da flora, relacionado à botânica. Se você fez o teu estágio, ou a tua formação baseada nisso na graduação, em estudos da zoologia, tu vais fazer consultoria na área da zoologia. Terminando a graduação, você pode complementar os teus estudos, como foi o nosso caso. Nós fizemos especialização, fizemos mestrado, eu fiz o doutorado, depois fiz o pós-doutorado. Eu tenho uma formação bem variada dentro da biologia, porque nós dois fizemos licenciatura em ciências biológicas. O licenciado também pode atuar como consultor ambiental, desde que ele tenha cumprido 3.200 horas de conteúdos específicos. Para a gente atuar como consultor ambiental, há necessidade de você ser credenciado junto ao CRBio, que é o nosso órgão de fiscalização que regulamenta a nossa profissão. Muito bem. Então, nós dois fizemos a licenciatura. Depois, eu fiz mestrado em ecologia. Tu fez em geografia. Fiz doutorado em botânica. E depois o pós-doutorado em biologia da conservação, trabalhando com aves. Então, a minha formação ela é multidisciplinar, porque eu percorri várias áreas de atuação dentro da biologia.
Veja bem que a biologia, ela permite que nós, biólogos, trabalhemos em 4 grandes áreas: meio ambiente e biodiversidade. Certo. Saúde. Nós somos habilitados para trabalhar na área da saúde em algumas áreas. Biotecnologia e educação. O que diz a nossa legislação? Você tem que observar o currículo efetivamente realizado. Nós temos casos de biólogos que se formaram aqui na Unesc, fizeram mestrado na área da saúde, fizeram doutorado na área da saúde e hoje são professores orientadores no curso de pós-graduação de as Ciências da Saúde da Unesc. Perfeito. Percorreram toda a área toda a área de graduação, complementaram. Então, eles percorreram um currículo que os habilita a trabalhar como consultores na área da saúde. Eu e tu podemos trabalhar na área da saúde? Provavelmente não, porque a gente não tem o conhecimento, a gente não desenvolveu habilidades e conteúdos específicos na área da saúde. Eles podem trabalhar, o que digo, esses nossos colegas que estão lá, podem trabalhar na área de conservação da biodiversidade? Até podem, mas toda a trajetória deles foi voltada para a área ciências biológicas e saúde. Então, certo. Eles têm uma capacidade técnica e uma formação muito mais específica para desenvolver estudos na área da saúde. Por isso que a consultoria, ela tem que ser muito bem observada sobre qual foi o currículo que tu desenvolveu. Claro. Qual é a construção do teu conhecimento, onde é que você pode estar atuando. Perfeito, Jairo. Agora, falando especificamente dentro da participação do consultor ambiental, Jairo, dentro de um planejamento, de uma construção urbana, infraestrutura, a expansão urbana, como é que é o trabalho dele nesse aspecto? Bom, é uma ótima pergunta, porque quando nós falamos em expansão urbana, parte de urbanismo, a gente sempre tem a tendência de relacionar isso com os arquitetos, tá? Mas o biólogo também trabalha nessa área. Por que o biólogo trabalha nessa área? Porque tem todo um planejamento de cidades não orgânicas, cidades planejadas. A cidade orgânica é aquela que ela vai crescendo de forma espontânea, sem um planejamento. Tá? São as chamadas cidades parecidas com as patas de uma aranha. Ela vai se expandindo conforme a vontade da população, de uma maneira natural. Cidades planejadas, elas envolvem não só o arquiteto, o engenheiro, o agrimensor, mas uma série de profissionais de diversas áreas, dentre elas o biólogo. Certo. Tá? E eu achei a pergunta bem importante porque eu e vários colegas, nós trabalhamos também na área de licenciamento e planejamento de cidades, não a cidade como um todo, mas de novos loteamentos para a expansão urbana. E aí o biólogo tem uma função muito importante, que é o planejamento das áreas verdes. E como é que ele atua? Assim, como é que é feita essa atuação? Tá. Primeiramente, essa parceria com outros profissionais também. Primeiramente, tu é chamado para compor uma equipe multidisciplinar. Certo. A chave de todas as atividades está na equipe que trabalha. Tá? E na maneira como essa equipe recebe os profissionais de diversas áreas para que saia um projeto a contento, porque um profissional sozinho ele não consegue dar conta de todas as áreas. Ele pode ter uma formação mega multidisciplinar, mas é interessante ouvir várias partes, vários olhares. E, Jairo, como é que um consultor ele pode contribuir, né, dentro de um projeto que vá prevenir, por exemplo, um desastre ambiental? O papel dele numa determinada situação. Até as tuas experiências também. Vou dar um exemplo de um trabalho que eu fiz há pouco tempo. Há pouco tempo foi mais de 2 anos. Fui convidado para fazer uma consultoria num empreendimento na minha cidade, lá em Araranguá. E tinha uma gleba de terra que ia ser transformada num loteamento e havia 2 nascentes dentro desse loteamento. A ideia do empreendedor era tapar essa nascente, destruir ela para poder fazer uma quadra
dentro desse espaço, uma quadra de residencial. Conversando com a equipe, eu alertei o seguinte: olha, não é possível, isso é uma área de preservação permanente, é uma área que provavelmente já esteja mapeada na Agência Nacional de Águas, na ANA, ela cadastrada, e se vocês continuarem com essa ideia de sumir com ela, entre aspas, provavelmente o projeto não vai ser aprovado. O que eu propus para ele? Vamos associar as áreas de preservação permanente, que são 20% da gleba toda, as áreas de preservação permanente, as áreas verdes, vamos associar tudo numa área, formar um grande corredor e vamos ampliar essa área de nascente. Vamos fazer um espelho d'água, manter ela, fazer um lago, um espelho d'água, concentrar a área de preservação e mais as áreas institucionais, vamos fazer como se fosse uma praça com um espelho d'água. Resultado: diminuiu, suponho lá, 20 ou 30 lotes no loteamento. Só que os lotes que se localizaram em volta daquele monumento, daquela área de preservação, dobraram o valor econômico de venda. Então, aí tem um exemplo claro de como que um profissional pode contribuir de tal forma que ele vá preservar o meio ambiente. Obter o sucesso ambiental juntamente com um sucesso econômico. Porque nós temos que, na nossa atuação profissional, nós temos que desmistificar a ideia da natureza intacta. Não é possível. Não é possível. A gente precisa de explorar recursos naturais para atender às necessidades básicas humanas. Com certeza. Não tem como você crescer, melhorar a qualidade de vida, alimentar a população, ter conforto térmico se você não explorar recursos naturais. Perfeito. Agora, isso não significa que você vai explorar esses recursos de qualquer maneira. A gente não pode proibir a exploração e não pode deixar que se explore de qualquer maneira. Perfeito. Então, o papel do consultor é achar orientar esse ponto de equilíbrio isso, em que você vai poder explorar de tal forma que vai causar o menor impacto possível e você vai poder atender às necessidades do investidor também. Então, o nosso grande mérito é quando a gente consegue fazer esse equilíbrio. Bacana. Jairo, quando fala em área de preservação, muitos dos nossos ouvintes, eles não estão muito a par dessas, vamos dizer, terminologias, né? Uma área de preservação, o que é? Quem define? E que critérios são usados para definir uma área de preservação? As áreas de preservação, nós temos várias definições e várias categorias. Vou falar sobre as áreas de preservação permanente e vou citar um exemplo que todos têm conhecimento, talvez não com essa terminologia, mas que conhecem, são as áreas de nascente, olho d'água, nascentes de encosta ou nascentes de áreas planas, as matas ciliares, tá? Que são definidas como áreas de preservação justamente porque uma nascente é um bem muito importante para a humanidade, que é onde brota a água que vai abastecer o rio, vai abastecer um córrego e, por conseguinte, vai servir para o uso humano. Então, ninguém vai querer, ninguém pode consumir uma água que esteja contaminada. Para que essa água esteja em qualidade de ser consumida, que ela não esteja contaminada nem com micro-organismos, nem com elementos químicos, é necessário que ela seja preservada. Por isso que é chamada de área de preservação. O entorno de uma nascente, em torno de 25 a 50 metros, dependendo da época que ela foi preservada, porque o Código Florestal de 2012 reduziu muitas áreas de preservação à condição que ela se encontrava em 2012, desculpa. E então nós temos aí uma nascente, uma área de preservação, uma mata ciliar, a mata que está no entorno dos rios, que acompanha os rios, ou no entorno das lagoas ou dos banhados, é considerada uma área de preservação. Assim como os morros acima de 45 graus de inclinação, topos de morro, as áreas de restinga próximo da praia, as áreas que estão
próximo de lagoas, são todas consideradas áreas de preservação justamente para a proteção daqueles ambientes que elas cercam, pode ser as nascentes, os rios, as lagoas. Perfeito. Agora, Jairo, na prática, tu que és um consultor ambiental, como é que são, quais as etapas, né, típicas de uma avaliação ambiental? Explica para nós isso. Tá. Bom, para a gente atuar como consultor ambiental, ela não difere muito nas etapas em relação a outras profissões. Tá? Então, sempre que a gente vai fazer uma consultoria ambiental, um determinado assunto, a gente faz, depois dos contatos preliminares, de saber do que se trata o projeto, qual é a necessidade, qual é a pergunta que o empreendedor quer responder ou que o órgão ambiental está pedindo, a gente parte para um diagnóstico, para te conhecer qual é que é o problema que você vai tratar, sobre que tipo de consultoria tu vai atuar. Então, um diagnóstico, uma classificação da área ou um levantamento para te saber o que se encontra naquele local. Depois disso, você faz um estudo de projetos para implantação, o que você pode ou não pode fazer naquela área, implanta os projetos, propõe um monitoramento para te ver como que vai se comportar ao longo do tempo, e com base nesse monitoramento tu estabelece programas de controle e programas de saneamento ou de combater riscos. Por exemplo, no caso lá do loteamento urbano que eu estava falando, então foi traçado, foi observado todas as ruas, que tipo de empreendimento, que tipo de serviço público tinha em cada área, como, por exemplo, abastecimento de água, abastecimento elétrico, tá? Esgotamento sanitário, para te poder planejar a tua arborização urbana de forma que a tua arborização não vá causar prejuízo nos outros serviços. Eu não posso, por exemplo, colocar uma árvore frondosa de 30 metros embaixo de um posteamento que a fiação passa a 6 metros. Também não posso pensar numa árvore que tem um sistema de raízes tão grande que vai estragar o asfalto, que vai interferir no esgotamento sanitário, que vai comprometer no abastecimento de água. Perfeito. Então, aí, o que é o diagnóstico? Você diagnosticar qual é que é o empreendimento ou qual a necessidade que o empreendedor tem em relação ao teu conhecimento. O que ele precisa? Que tipo de ação, de projeto, que tipo de atividade você pode orientar ele a fazer? Como eu fiz lá no caso da nascente. O pessoal queria tapar, a gente acabou achando uma proposta bem interessante. Então, a gente diagnosticou, propusemos o projeto, implantamos e fizemos um monitoramento. O monitoramento é muito importante porque tu pode corrigir falhas que não foram percebidas durante o planejamento e durante a implantação. Vai melhorando. Isso. Nem tudo aquilo que tu planeja ou que tu projeta, ela sai exatamente porque o projeto no papel ele aceita. Agora, no campo, tu tens que fazer adaptações. Então, esse monitoramento ele vai te permitir corrigir algumas, não falhas, mas alguns desvios que aconteceram em função... Naturais. Aconteceram em função em qualquer projeto. Da implantação. São melhorias. E por aí, daí, depois que tu tens isso, tu propõe um tratamento, que é basicamente o que o médico faz conosco. Ele conversa, ele pergunta. Diagnóstico, avalia. Exatamente. Depois prescreve uma medicação, você toma aquela medicação, volta dali um tempo que ele vai te monitorar. Como é que ele faz o monitoramento? Através de exames de sangue, exames de ultrassom, exames de desempenho. Então, exatamente isso. Exatamente isso. É o tratamento ambiental, porque estamos trabalhando com vida, né? A natureza é viva. Um organismo. É um organismo vivo. Né? E aí, esse exemplo, ele ilustra bem direitinho a situação do currículo efetivamente realizado. Você não vai consultar um problema de visão com um médico de ossos. Não vai. Não vai. Você vai
especificamente. E todos eles fizeram medicina, mas cada um se especializou numa área específica. E tem os médicos de família, aqueles que são gerais, os clínicos gerais. Isso, exatamente. Dá uma visão mais ampla. A consultoria funciona assim. Perfeito. Agora, Jairo, como é o desafio de um consultor ambiental frente à economia, né? Porque como se dribla, né, essa situação muitas vezes que não... de uma maneira mais objetiva, Jairo, como é visto o papel do consultor? Ele é ouvido na sua íntegra, ele é respeitado de uma forma como deveria, né? Porque a gente sabe que existem N interesses em jogo, enquanto se fala em poder econômico, né? Quais os desafios que tu enfrentou, como tu vê isso? Ou realmente o consultor ambiental, ele é respeitado, as suas decisões são respeitadas, né? Bom, Morgana, assim, ó, como em todo... De uma maneira geral, né? Como em todo segmento econômico, independente de ser um mega empresário ou de ser um empresário, pequeno empresário ou uma dona de casa, todos nós primamos sempre para a economia. Ou seja... Com certeza. A gente sempre quer executar um empreendimento da melhor forma possível, com o menor gasto. Às vezes é possível fazer isso, e às vezes não. E em relação à aceitação, em relação às dificuldades, a gente encontra de tudo. Em toda a profissão, né, Jairo? Toda a profissão. O que eu posso te dizer de minha experiência? Sempre que eu fui consultado para atuar como consultor ambiental, fui convidado, eu fiz o exercício de analisar, diagnosticar o que eu precisava fazer, apresentar uma proposição para quem estava contratando e colocar ele numa situação de decisão. Isso. Você pode me contratar, eu vou desenvolver um projeto nesta linha, eles dar uma pré-proposta, e o custo vai ser esse aqui. Tá? Aí tem duas coisas que o profissional que está começando agora precisa ter muito em... Não dá para você diminuir o custo do seu trabalho, tá? O valor, e fazer o trabalho na mesma proporção que você faria completamente. Então, muitas vezes é preferível você não atuar naquele projeto, naquela consultoria, do que você baixar o preço para poder atender um interesse econômico. Perfeito. Tá? Isso vai te levar a dois caminhos que cabe a uma decisão ética, uma decisão pessoal. O primeiro deles é que se você cobrar muito e não conseguir fazer nenhum tipo de trabalho, você vai estar economicamente desamparado. Perfeito. Se você baixar o preço demais, fazer a qualquer custo, você vai fazer uma ou duas vezes, porque vai dar tanto problema que você não vai ser indicado para mais nada. A opção que eu segui, mas isso é uma coisa, é propor fazer um trabalho com competência, atendendo à legislação e dando segurança para o empreendedor de que ele fazendo daquela maneira, ele teria menos problema possível e cobrando o justo. Os resultados. Fazendo isso, eu tive uma escola muito boa, que foi aqui na Unesc. Os nossos professores foram os mesmos professores teus, os meus que nos formaram à época. Não vou denominá-los, porque senão a gente vai... Corre o risco de esquecer de algum. Mas se eles estiverem escutando, eles vão se identificar, tenho certeza. E depois tive formação na URGS também, que é uma escola na área de biologia muito forte. Toda a Unesc, o curso de biologia da Unesc tem uma grande... assim, a nossa raiz está na URGS. E lá eu aprendi com eles assim que a melhor propaganda do teu serviço, da tua atuação, é o teu cliente. Se ele estiver satisfeito, perfeito, tu vai ser contratado independente da cifra que tu pedires.
A gente precisa conquistar uma segurança profissional de tal forma que as pessoas esperem vaga na tua agenda para você poder trabalhar. Perfeito. Se a gente conseguir atingir esse patamar, aí você, claro, ninguém vai cobrar um absurdo fora do mercado, mas você vai cobrar o justo, e aonde você for defender o trabalho, os órgãos ambientais que receberem o teu trabalho vão dizer, essa consultoria foi feita por fulano. Eu conheço o trabalho dele. Referências. Referência. Verdade. Se o profissional conquistar esse status, ele não vai ter os problemas, porque ele vai poder dizer pro empreendedor que, o valor que tu está me propondo, eu não vou trabalhar, porque eu vou ter que fazer uma coisa muito aquém do que a legislação ou daquilo que eu deveria fazer, daquilo que para apresentar um resultado de sucesso, né? Para obter êxito, né, Jairo? E aí o empreendedor vem buscar o profissional. Perfeito. De uma maneira geral, Jairo, o consultor ambiental, ele usa algum equipamento específico quando vai fazer uma análise? Como funciona isso? Isso tudo vai depender, né? Depende da área que tu vai trabalhar, depende da consultoria que tu está prestando, mas cada área... Na tua experiência, sim. Nós temos, na área da biologia, uma ferramenta básica que nós temos, computadores, tu precisa, como qualquer profissional, máquinas fotográficas para registro. Para registros. Tá? A gente utiliza muito, não um equipamento, mas a parceria com laboratórios para se fazer análise de materiais, análise de solo, análise de água, análise de tecido. A gente tem parceria com o Instituto de Pesquisa para te determinar algum agente infeccioso, tá? Então, máquinas fotográficas, computadores, bibliografia, uma coisa que... hoje, com acesso à internet, a gente tem imediatamente, mesmo no campo, tu tens acesso à informação. Mas você tem que saber o que você precisa procurar. Mesmo para o chat GPT, tu tem que saber o que tu vai perguntar para ele. Claro, ele poder, perfeito. Ele poder te assessorar. Senão, qualquer pergunta, você tem qualquer resposta. Verdade. E falando em perguntas e respostas e a questão da educação de uma maneira geral, como é que tu vê, Jara, a importância, o papel da educação, a conscientização, né, que ela desempenha juntamente com um consultor ambiental, essa parceria, né, o quão importante isso se faz... em auxiliar, né, um consultor ambiental. Morgana, muito importante a tua pergunta, e eu vou tratar de responder. A educação não é uma educação formal que nós temos do nosso sistema educacional. Vou falar da educação da formação básica. Certo. Tá? A formação básica, e também não aquela formação básica lá dos pequenininhos. A gente, enquanto ser humano, todos os dias nós estamos aprendendo, tá? E você só aprende aquilo que você quer aprender. Verdade. Não adianta eu ficar aqui falando 2 horas sobre um assunto se o ouvinte não estiver interessado. Perfeito. No entanto, se eu cativar, se o ouvinte estiver interessado naquilo que eu estou falando, eu posso falar 2 horas e ele ainda depois vai buscar mais informações, porque a educação, ela é uma via de mão dupla. Você estabelece um diálogo entre 2 pessoas. Quando tu encontra, duas pessoas se encontram e discutem ideias, tu não perde a tua ideia porque tu discutiu com outro. Com certeza. Muito pelo contrário, tu acumula uma ideia a mais. Tu vai para tua casa e tu tá com 2 ideias aí. E aquele que te escutou da mesma forma. Crescimento. A educação formal, agora falando da educação formal, nós temos um sistema educacional, isso não é exclusivo do Brasil, mas no Brasil ela é um pouco mais acentuado. A gente ensina muita coisa que o aluno não vê uma aplicação direta. E quando você ensina uma coisa que o aluno não consegue perceber onde ele vai aplicar, ele não presta atenção.
Quando você trabalha, vou dar um exemplo com umas aulas de biologia, quando é aula teórica e quando é aula prática. Quando você ministra uma aula prática e o aluno é protagonista da aula, ele está fazendo... Interage, ele percebe aonde que ele imediatamente vai estar utilizando, mesmo que saindo da sala de aula ele não vai utilizar aquilo, mas no desenvolver a tarefa, ele tem um grau de entendimento, um grau de receptividade, não daquilo que está ensinando, mas do contexto como um todo, muito maior do que quando você fica falando e ele sabe. Divaga, exatamente. Então, eu diria assim que quanto mais prático for, ou quanto mais dosado for entre teoria e prática, onde a pessoa que está recebendo a informação ou que está trocando a informação contigo percebe a importância e como que ela vai utilizar, aí perfeito. Ela é muito mais efetiva. Quando não, ela se torna difícil. Agora também tem o seguinte, né? Aquele que está na condição de aprendiz, ou os pedagogos vão me crucificar, porque segundo a concepção, ninguém é aprendiz, né? Todos nós trocamos informações. Mas algumas coisas eu ainda insisto em dizer que, embora todos nós tenhamos conhecimento em determinadas áreas, não tem como negar que algumas pessoas têm mais conhecimento do que outras. Claro. Porque estudaram, se prepararam um pouco. Foram mais longe dentro daquele conhecimento. Estão mais tempo, já vivenciaram, tiveram experiência. Perfeito. Eu trabalho com rede de neblina, que é uma rede chamada de MistNet, porque é uma rede de fios de nylon ou de algodão ou de poliéster, que você estende ela na floresta e as aves não percebem essa rede, então a gente utiliza a rede para capturá-las, para fazer estudos de comunidade de aves ou de morcegos. Eu já tenho mais de 10 anos trabalhando com esses instrumentos. Cada vez que eu encontro um novo pesquisador que está no mesmo grau de conhecimento, no mesmo grau experiência, o mesmo grau acadêmico que eu aprendo novas coisas, porque tem uma técnica nova, tem uma maneira de... Tudo vai sendo aprimorado, né, Jairo? Nada é estático. Então eu não posso negar que ele sabe mais do que eu, porque eu estou aprendendo com ele. Com certeza. Então, nesse sentido que eu digo que para se colocar na situação de aprendiz, todos nós podemos explicar, ensinar alguma coisa, mas todos nós estamos aprendendo em algum momento. Mas na escola formal é inegável que o professor ele teve uma formação específica que o habilita ou que o coloca como alguém que tem um conhecimento a mais que vai poder facilitar o teu aprendizado. E hoje em dia, Jairo, eu vejo muito, e tu também participas muito, de projetos de educação ambiental. Sim. E isso tem trazido reflexões e uma consciência diferenciada nas gerações que estamos vivendo hoje e observando, né? Sim. As crianças, elas já vêm por meio de tantos projetos bonitos que são realizados dentro do seu âmbito escolar ou fora, da educação não formal, como, por exemplo, também o Museu de Zoologia, mas elas vão ganhando, né, uma construção diferente de perceber o ambiente e já se tornam pequenos consultores também, a ponto de, muitas vezes, trazer informações que até mesmo a gente passa desapercebido. Isso eu acho que é de uma grande valia, né, na área da consultoria de uma maneira geral, porque vai também trabalhando com novos empresários que tiveram essa sensibilidade, que participaram de um projeto anterior de educação e que já não vêm, né, tão resistentes a mudanças ou, né, a um novo olhar para a natureza, né? Bem interessante essa colocação, porque nós estamos vivenciando uma fase em que os empresários, ou a população em geral, ela já passou por algum momento ou alguma atividade de educação ambiental. Isso. Nós tivemos aqui no Brasil a Eco 92 e depois a Rio+20,
assim, da década de 70, dos anos 80 para cá, vamos dizer, quando a educação ambiental começou a ser percebida e desenvolvida com maior intensidade. A gente percebe uma mudança de postura em relação ao ambiente, e não necessariamente assim que todos tenham o mesmo amor pelo ambiente, aquele mesmo comportamento romântico, mas tu percebe o ambiente como sendo um provedor. Perfeito. Provedor de materiais, provedor econômico, provedor de serviços ecossistêmicos, de serviços de provisão, serviços culturais, serviços sociais, psicológicos. Então, tu começa a perceber que cada vez mais a população está tendo consciência sobre a importância da educação ambiental, a importância do ambiente para garantir qualidade de vida. Perfeito. E isso é uma projeção que tu podes fazer como consultor ambiental de cada vez mais a relevância do papel desse profissional, né? Sim. Da atuação dele. Sim. E uma coisa que eu queria destacar para todo consultor em qualquer área, e pegando o gancho com o assunto anterior de que todo mundo tem alguma coisa para ensinar, sempre que nós formos trabalhar com consultoria ambiental e que o empreendimento envolva a comunidade, ouvir a comunidade. Perfeito. Ouvir a comunidade porque a comunidade tem um conhecimento e uma percepção sobre o ambiente que ela vive que nós que estamos de fora não percebemos. E não tem nada pior do que vir alguém de fora e nos propor fazer alguma coisa no nosso espaço. A gente tem uma tendência, enquanto ser humano, em não aceitar. Resistir. Resistir. E em todos os empreendimentos que a gente negligenciou a comunidade, nós tivemos mais dificuldade para implementar e mais dificuldade para efetivar. Lição preciosa essa que tu estás dando agora. De uma outra forma, quando nós nos sentamos na comunidade e compartilha com ela, envolvemos ela no planejamento, a apropriação do empreendimento, a apropriação do projeto foi muito maior e nós tivemos muito menos problemas. Perfeito. Então isso é muito importante, tu ouvir a comunidade. As lições que tu estás dando para os profissionais, aqueles que estão se formando, né, e pensando em ser um consultor ambiental, estão sendo preciosas, Jairo. Que bom. E a gente está encerrando esse podcast e eu gostaria de deixar a palavra contigo, né, se tu quiseres deixar uma mensagem para os nossos ouvintes da importância da consultoria, né, na proteção do planeta, que tu ficasses à vontade, e eu já digo para os nossos ouvintes que eu prometo trazer o professor Jairo inúmeras vezes, Outra vez, para que ele possa nos ajudar a construir conhecimento sobre a área ambiental, já que é uma área tão bem trabalhada, né, ao longo desses anos por ti, né, Jairo? Bom, Morgana, antes de encerrar, já vou agradecer o convite, vou dizer que é um prazer ter estado aqui. Tu vê que o tempo passou, Verdade. A gente voa, né? A conversa vai. O que eu diria para quem está começando agora e para quem já está na trajetória, como trabalhar, uma mensagem para trabalhar com a consultoria ambiental. Eu costumo dizer para os meus alunos lá na biologia, na graduação e do mestrado, doutorado em ciências ambientais, que é muito importante você se aperfeiçoar em uma determinada área. Você conhecer muito sobre uma área, de tal forma que quando alguém falar sobre um determinado assunto, você seja ícone, seja destaque naquela área. Mas não menos importante que você conheça sobre muitas áreas ao mesmo tempo, que você tenha uma formação multidisciplinar, que você conheça muito sobre uma área, mas que você conheça muito também sobre diversas áreas que possam te auxiliar. E que você tenha uma rede de contatos que possa lhe socorrer em determinados assuntos. Perfeito. Que você possa pedir conselho para outros profissionais da mesma forma como você pode contribuir com outras áreas, mas que você tenha uma rede de contatos que, quando você tem uma dificuldade ou um problema para resolver, você saiba exatamente a pessoa que você pode perguntar
E para perguntar, você tem que saber o que perguntar para essa pessoa também, esse profissional. Então, um conhecimento específico, mas um conhecimento amplo sobre diversas áreas. E, sobretudo, redes de contatos, alguém que possa integrar a tua equipe e que possa prestar uma consultoria para ti poder fazer a tua consultoria melhor do que tu faria se fizesse sozinho. Perfeito, Jairo. Olha, foi um grande prazer te ouvir. É sempre muito bom ouvir, né, pessoas experientes e com conhecimento dentro da área. E eu me despeço aqui dos nossos ouvintes, desejando a vocês, né, que esse podcast tenha contribuído para a construção do seu conhecimento também na área ambiental. Desejando um forte abraço a vocês e esperando a companhia, novamente agradecendo a companhia de você que nos assistiu até agora, esperando novamente a companhia de você no nosso novo podcast. Muito obrigada.